Bem-vindos a mais uma sessão do Photodroid Session. Nesta sessão do Photodroid vou falar de uma das minhas aplicações favoritas, o Snapseed. É uma aplicação de edição de fotografia, não está ligada a nenhuma rede social, mas tem um conjunto bastante vasto de ferramentas, tanto ferramentas de edição como de filtros. É uma aplicação que eu considero um pouco mais avançada do que muitas que andam por aí, que são bastante simples. Até na utilização em si da aplicação é diferente das outras, mas na parte dos filtros é bastante interessante. Se gostam de alterar as vossas fotografias e torná-las um pouco mais artísticas, tem um leque bastante grande de filtros que podem ser editáveis também. Conseguem fazer fotografias interessantes ou conseguem obter resultados interessantes. Neste primeiro vídeo vou mostrar os menus do Snapseed e depois irei fazer mais 2 vídeos com 2 fotografias onde vamos ver 2 edições completamente diferentes. Uma não utiliza filtros e outra com utilização de filtros, para verem a diferença e para verem o que podem fazer com o Snapseed. Quando abrem a aplicação é esta a vista que encontram. Normalmente, quando é a primeira vez, aparecem estas informações que vos indicam onde está o quê. Na parte superior podem salvar, partilhar ou abrir fotografias que queiram editar. No centro aparecem as vossas imagens e na barra inferior são as ferramentas de edição. Depois basta clicar em cima do ecrã e esta informação desaparece. No centro tem neste momento uma imagem de exemplo, que normalmente está sempre lá, é sempre a mesma, mas neste caso vou escolher uma fotografia para exemplificarmos os menus do Snapseed. Depois de escolher a fotografia, podemos então aceder aos vários menus e ver o que cada um faz. Portanto, o primeiro menu é o Automatic. O Automatic altera 2 coisas na fotografia, que é o contraste e as cores. Como podem ver, na parte inferior aparece logo a indicação contraste, com mais 50, mas tem a segunda opção. Para alterar entre uma e outra opção, carregam em cima do ecrã, em cima da fotografia, e arrastam o dedo para cima e para baixo. Portanto, correção de contraste e correção de cor. Para alterar esta correção, carregam em cima da fotografia e arrastam o dedo para a esquerda ou para a direita e ele altera, neste caso, a correção de cor. É desta forma que conseguem aceder aos diversos menus de cada ferramenta, sempre para cima e para baixo para escolher a opção, para a esquerda e para a direita para alterar a definição dessa opção. De seguida temos o Selective Adjust. Isto permite-vos selecionar uma parte da fotografia e ajustar só essa parte. Imaginem que têm um canto com muita luz, só querem baixar a luz nesse canto porque o resto até está bastante bom. Basta então para isso carregar no símbolo mais que se encontra na barra de ferramentas em baixo, clicar em cima da imagem e aparece-vos um círculo com uma letra B no centro. Esse círculo pode ser movido para a esquerda ou para a direita. Não sei porque a minha imagem, quando carrego no círculo, desaparece. Dá uns tempos para cá isto acontece. E podem também diminuir o círculo, e isto faz-se com os 2 dedos, portanto, aproximando os 2 dedos ou afastando os 2 dedos, conseguem aumentar e diminuir o círculo. Vamos então fazer um teste para verem. Vou pôr o círculo na relva. Se carregarem em cima da fotografia e arrastarem para cima e para baixo, conseguem então ver quais são as opções que podem alterar: a saturação, o contraste e o brilho. Vamos deixar no brilho. Se eu arrastar o meu dedo para a esquerda, vai-me diminuir o brilho, portanto vai escurecer a imagem, como conseguem ver ficou muito mais escura. Se eu arrastar para a direita, que fica a verde, o círculo,
aquela parte da fotografia fica muito mais clara. Podem sempre depois experimentar esta ferramenta, exagerando para ver de facto o efeito que faz. Esta e todas as outras. A única forma de conseguirem perceber o que é que cada ferramenta faz é indo ao exagero e veem qual é a diferença. O símbolo do olho permite-vos tirar o círculo, a letra que faz parte do círculo, da imagem, para conseguirem ver a imagem só com a alteração que fizeram. Isto é só por uma questão de se conseguir perceber melhor. Terceira opção, a Tune Image. Aqui aparece automaticamente o brilho e mais uma vez basta arrastar o dedo para cima e para baixo e tem diversas opções. Tem brilho, ambiente, contraste, saturação, sombras, temperatura. São menus que já vimos noutros vídeos, portanto convém ver os primeiros vídeos que eu pus onde explico o que é que cada uma destas ferramentas faz e assim escusado será ter que explicar de novo e alongar o vídeo por muito tempo, porque de facto esta ferramenta tem muitas funcionalidades. Mas a lógica aqui é exatamente a mesma. Selecionam a opção que pretendem, ambiente, e arrastam para a esquerda e para a direita e alteram o ambiente da vossa fotografia, que é neste caso o que nós escolhemos, e como veem, a fotografia altera bastante. A seguir temos o Straighten, permite-vos endireitar a fotografia. Portanto, aqui, se arrastarem para cima e para baixo, conseguem endireitar a vossa imagem. Mais uma vez com uma grelha. Esta grelha, por acaso, é bem melhor do que as outras câmaras, as outras aplicações que vimos. É mais completa e tem mais pontos de referência para conseguir acertar corretamente a imagem. A seguir ao Straighten temos o Crop, o corte da fotografia. Portanto, ele aparece inicialmente desta forma. No canto esquerdo podem selecionar o tipo de corte que querem fazer. Normalmente surge por defeito a proporção livre. Podem alterar livremente. Se carregarem nesse pequeno retângulo, aparecem então depois as definições ou as dimensões pré-definidas, que são basicamente as mesmas em quase todas as câmaras. Vamos sair deste menu. Depois temos uma opção chamada Detalhe. No detalhe, mais uma vez, temos submenus, que é a nitidez e a estrutura. Isto é similar ao que se chama o Sharp nas outras aplicações. Se formos à estrutura e arrastarmos para a esquerda e para a direita, mais para a direita, aumentamos a nitidez, aumentamos o Sharp. Isto parece quase um HDR. A nível de ferramentas, estas são as ferramentas de edição. Depois temos os filtros. Existem vários. Preto e branco, vintage, drama, HDR, Scape. É um novo que foi adicionado recentemente. O grunge. Depois tem o center focus, o tilt shift, retrolux e as frames, as molduras. Vamos, por exemplo, clicar no preto e branco. A fotografia fica logo em preto e branco. Onde se encontra a estrela na barra de ferramentas, se clicarem em cima da estrela, terão já pré-definidos vários tipos de preto e branco diferentes. Contraste, mais claro, mais escuro, em filme, com o céu escuro, ou o neutro, que é aquele que abre inicialmente. O círculo do lado direito permite-vos fazer outra coisa, que é escolher entre o vermelho, o laranja, o amarelo e o verde, o que esta ferramenta permite é dar mais contraste à cor selecionada. Portanto, não só podem escolher um dos filtros, como depois podem alterar o tipo de contraste que querem dar ao preto e branco. Mais uma vez, dentro do próprio filtro, podem ainda alterar o brilho, o contraste e o grão. Portanto, cada um dos filtros ainda tem definições adicionais, ferramentas de edição do próprio filtro, para qualquer um deles. Portanto, se formos ao vintage, acontece a mesma coisa.
Na estrela podem escolher os vários tipos de vintage que têm imensos filtros. Imaginemos, escolhemos este filtro, podemos carregar em cima da fotografia e escolher dentro do próprio filtro uma diversidade de opções. Neste caso, no caso do vintage, como veem, tem outras opções que não tinham preto e branco. Tem a intensidade do estilo, por exemplo, ou o tamanho do centro, a intensidade da textura. Isto são opções que fazem parte do filtro em si e que podem ser editáveis. Para qualquer um destes filtros, até ao grunge, conseguem fazer estas alterações. O grunge não tem uma estrela, tem este pequeno símbolo. Este símbolo permite-vos escolher alternadamente entre as várias opções. Se escolherem o quadrado que se encontra do lado direito, tem as várias texturas e podem escolher a textura que pretendem para a vossa imagem. Depois, o interessante nisto é que podem adicionar vários filtros, é como se fizessem camadas diferentes e tornar a imagem numa coisa completamente diferente daquilo que ela é originalmente. O drama é a mesma coisa, tem vários tipos de drama. Voltando atrás, no vintage, eu esqueci-me de vos mostrar uma coisa que é bastante interessante. Portanto, o vintage também tem aquele pequeno quadrado do lado direito. Carregando no quadrado também tem as diferentes texturas. Se eu escolher este estilo, posso depois adicionar a textura que pretendo ao estilo. Logo, os filtros não são só um, portanto não é escolhem aquele filtro e não têm outra hipótese. Podem de facto depois alterar o filtro consoante o vosso gosto, o que é bastante interessante. A opção seguinte, o Center Focus, permite-vos fazer algo similar à vintagem. Ele de facto tem uma opção de vintagem, mas também tem uma opção de foco ou desfoque dos cantos da fotografia. Podem escolher em baixo do lado direito um círculo pequeno, que será para uma definição fraca, ou o círculo grande para forte. Do lado esquerdo, onde tem as estrelas, escolhem as diferentes opções existentes. Como veem, tem a vignette, tem o blur, que basicamente é desfocar os cantos, ou de lens, e o foggy, que dá aquela sensação de que está nevoeiro, sempre nos cantos da fotografia. A seguir temos o Tilt Shift, bastante conhecido em muitas aplicações. Do lado esquerdo, na estrela, podemos escolher se é linear ou se é circular, elíptico. Escolhemos o elíptico, por exemplo, aparece-vos um círculo na fotografia, podem escolher onde é que pretendem que a imagem fique focada e depois tudo o resto fica desfocado. Aqui também podem depois alterar algumas definições, a transição, a intensidade do desfoque. Por exemplo, na intensidade do desfoque, se quiserem desfocar ainda mais os cantos ou o resto da imagem, arrastam para a direita. Se querem desfocar menos, arrastam para a esquerda, entre as outras ferramentas que também estão aqui incluídas. Depois do Tilt Shift temos o Retro Lux. Esta ferramenta é bastante engraçada. Se carregarmos na estrela, temos então vários estilos. Isto tem a ver com o tipo de luz. É como se estivéssemos aqui a estragar a fotografia. Nos dá aqueles efeitos de fotografia antiga. Depois tem do lado direito uma opção que é propriedades. E nestas propriedades podem escolher duas coisas diferentes. Será o tipo de textura e depois o tipo de luz que aparece, se querem à esquerda, se querem à direita, nos cantos. Portanto, existem aqui os estilos e ainda dentro dos estilos, como vêem, opções de alterar esses mesmos estilos. E isto é que torna o Snapseed bastante interessante.
depois quando selecionamos estas opções, quando editamos desta maneira, de facto parece que a fotografia é mesmo antiga. Torna isto tudo muito mais interessante. Mesmo assim ainda podem, clicando em cima da fotografia, alterar toda uma panóplia de opções, desde a saturação, o brilho, o contraste, a intensidade do estilo, riscos, vazamento de luz. E, portanto, depois de escolherem a luz e a textura, ainda podem alterar as definições das opções. Por último, temos as molduras e têm a opção no canto esquerdo das diferentes molduras que existem. Podem experimentá-las e ver qual a melhor moldura para a vossa imagem. E o símbolo do círculo permite-vos escolher o formato, se querem um quadrado ou se querem retangular. E depois tem um símbolo que é colorido, que vos diz cor do quadro colorido, ativado. Não, cor do quadro ativado, e eu sinceramente não vejo diferença. Vejo sim. Portanto, isto está em branco e se eu carregar fica num tom bege, amarelado. E pronto, estas são as ferramentas do Snapseed. Elas são muitas, pode fazer muita coisa na imagem. E o que eu aconselho é verem todas as opções, brincarem bastante com a aplicação para perceberem o que é que conseguem fazer com ela e como isso resulta depois na vossa fotografia. Como vos disse, os 2 próximos vídeos vão ser sobre a edição de uma fotografia sem filtros e outra com filtros, para verem a diferença entre uma coisa e outra, e aí vamos ver em mais pormenor alguns dos menus ou algumas das ferramentas do Snapseed. O que podem também fazer, que é interessante, desde que o Snapseed foi comprado pelo Google, se tem o Picasa instalado, esta é a ferramenta de edição do Picasa e é exatamente igual e podem fazer isto no vosso computador, em ambiente web. Portanto, para além de poderem fazer no telefone, podem também fazer depois no computador. E fica assim terminada mais uma sessão do Photodroid Session, espero que tenham gostado. Na próxima edição vamos então mostrar como editar uma fotografia no Snapseed. Adeus!